Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui de estudos para vocês. Um presente que Maricá tem dado para que todos possam ter acesso aos estudos, para que todos possam concorrer a uma vaga nesse concurso público que é tão sonhado e com razão, né, gente? Porque trabalhar em Maricá é realmente muito prazeroso, é realmente um verdadeiro sonho. Eu quero dizer para vocês, ressaltar que todos os professores que vocês têm assistido, né, gente? Eles são voluntários e concursados da rede de Maricá. Tá? Então, para quem não me conhece, algumas pessoas que me perguntam no privado, eu tenho me apresentado sempre. Eu me chamo Marcela, sou também concursada como orientadora pedagógica da rede de Maricá e estou nessa pegada de cursinho público, concurso, desde 2018. Quem quiser me conhecer melhor, vou deixar aqui meu Instagram, que é Pedagoga Marcela, lá vocês vão conhecer melhor meu trabalho. E aí nós nos juntamos enquanto equipe para dar esse suporte, esse presente para vocês. As aulas, elas ficam gravadas, então você pode estar revendo esse conteúdo depois. Nós fizemos essas aulas, eu tive a preocupação de separar os temas com base nesse edital de Maricá. Então, é realmente um empurrão, é realmente uma ajuda, assim, muito valiosa. Tá? Então, aproveitem, se dediquem, estudem, que vocês têm chance de chegar lá, tá bom? Vou passar aqui para o nosso querido professor Vitor. Vitor é professor de língua portuguesa, também concursado da Rede de Maricá, que voluntariamente se prontificou para estar aqui oferecendo para vocês essa aula de hoje. Tá? Então, vocês estão, a partir de agora, em boas mãos. Muito obrigada, Vitor. Desde já agradeço essa sua missão dada, que está sendo cumprida agora. E agradeço, sim, eu, o vereador Radesh, a Rede de Maricá, os alunos, todos nós somos gratos pela prontidão de cada um de vocês. Ok, gente? Então, a partir de agora, vocês estão aí com o nosso professor Vitor. Fiquem com Deus e até segunda-feira, tá? Vamos descansar um pouquinho sábado e domingo, mas segunda-feira a gente retorna aí com as nossas aulas. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. Sou Vitor, sou professor de língua portuguesa da Rede de Maricá, também da rede estadual. Vou fazer uma breve apresentação sobre a minha trajetória. Eu sou mestre em letras clássicas pela UFRJ, minha graduação também foi pela UFRJ. Eu tenho uma especialização em análise do discurso midiático e também em gestão pública municipal. E estou na reta final da graduação em Direito na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou como professor na rede municipal de Maricá há 5 anos, completei 5 anos agora, em 2024. Sou oriundo do último concurso da rede. Estou na rede estadual há 10 anos, sou do chão da sala de aula. Enfim, sou morador também de Maricá, então, para quem é de Maricá, sabe como um sonho trabalhar na própria cidade onde mora, né? Então, para mim, estar na rede de Maricá é uma realização pessoal muito grande, porque sempre trabalhei em cidades distantes. Eu fui servidor, professor também em Angra dos Reis, fui professor em Belfor Roxo, né? Rodei diferentes cidades como professor da rede estadual. Então, estar perto de casa traz uma qualidade de vida e a realização de um sonho. E quem é de Maricá sabe como, pelo que a nossa rede oferece, sabe como é um sonho trabalhar aqui. Bom, o conteúdo que eu selecionei hoje, a gente não ficar com muitas delongas de conversa e ir direto ao ponto, o conteúdo que eu selecionei hoje para a gente trabalhar é sobre pontuação. E eu escolhi esse conteúdo porque a partir dele a gente consegue tocar diferentes pontos do edital, né? Porque a pontuação, né, já entrando no assunto, ela vai guardar relação com outros pontos do edital, como eu mencionei, por inicialmente a gente conseguir pensar como o uso da vírgula, o uso do ponto e vírgula, o uso das reticências,
se relacionam com a estrutura das sentenças. E no caso da vírgula em específico, a gente tem uma relação muito estreita com a sintaxe. Então, por isso eu escolhi esse ponto do edital para a gente trabalhar, porque a gente acaba tendo a oportunidade de tratar de conceitos que são importantes, que são cobrados na prova. Então, eu vou falar de vírgula, eu vou falar de ponto e vírgula, eu vou falar de reticências, eu vou falar de aspas, mas vou acabar tocando em outros pontos da matéria. Então, inicialmente, quero destacar para vocês que o que a gente vai trabalhar em vírgula, a gente precisa pensar a partir da estrutura da frase, a partir da estrutura da sentença. E pensar também a partir da implicação que isso traz para a sintaxe, por causa das relações que são estabelecidas no nível da sentença. Então, vou começar apresentando alguns conceitos, puxar lá na memória de vocês alguns tópicos que a gente estuda lá no ensino médio, em alguns momentos também do ensino fundamental, e que vão guiar a gente nesse processo de tentar entender como se usa a vírgula. Que vocês devem lembrar lá na escola, os professores costumam falar que a vírgula é uma pequena pausa para respirar, o ponto e vírgula é uma pausa um pouquinho mais longa do que a vírgula, é uma pausa menor do que o ponto final. Aí acaba que isso é muito abstrato, né? Porque se fosse simplesmente uma mera pausa, a gente poderia pausar o nosso discurso como a gente bem quisesse, e não é bem assim. É claro que representa uma pausa, mas essa pausa ela obedece a uma lógica, e essa lógica guarda relação, como eu mencionei lá no início, com a estrutura da sentença, guarda relação com a sintaxe, por causa das relações que são estabelecidas na sentença, na oração, na frase. Então, conceitos importantes que nós precisamos rememorar para tornar esse processo um pouco mais fácil de ser compreendido. A gente vai começar relembrando o que é a ordem direta e o que é a ordem inversa da estrutura da sentença, da oração, da frase, porque a gente consegue perceber diferentes regras para o uso da vírgula a partir da simples observação da ordem da nossa frase. O que é a ordem direta? A ordem direta é a mais comum, é a tradicional, é que a gente usa de maneira geral, é aquela que obedece à apresentação dos elementos na frase a partir do que eu coloquei nesse slide para vocês. A gente começa as frases de maneira geral com o sujeito da sentença. Relacionado a esse sujeito, a gente tem o verbo. Após o verbo, os complementos desse verbo, pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto. E quando há algo além dos complementos verbais, nós temos os chamados adjuntos adverbiais. De maneira geral, a gente tem como ordem direta sujeito, verbo, complemento de verbo e adjunto adverbial. Para ilustrar essa ordem direta, coloquei uma frase bem simples aqui para a gente analisar. Milhares de candidatos farão o concurso de Maricá no próximo mês. Nós temos como verbo da sentença, verbo farão, lá no futuro, sujeito desse verbo, milhares de candidatos, complemento desse verbo, o concurso de Maricá, e nós temos o nosso adjunto adverbial lá no final da sentença, na periferia da sentença, no próximo mês, indicando tempo, guardando uma relação de tempo com aquilo que foi enunciado anteriormente na frase. E o que é a ordem inversa? A ordem inversa a gente vai considerar como qualquer disposição que a gente faça dos elementos na frase de maneira diferente da que nós vimos anteriormente. Então, se, em vez de começar a sentença com o sujeito, eu começo com o adjunto adverbial. Isso configura uma ordem inversa. Se, em vez de começar com o sujeito, eu começo com o verbo e coloco o sujeito após o verbo, sujeito posposto. Isso também configura uma ordem inversa. Se eu coloco o adjunto adverbial entre o sujeito e o verbo, ou entre o sujeito e o complemento do verbo, isso também marca uma ordem inversa. Então, qualquer disposição de elementos na sentença, diferente do que a gente viu lá para a ordem direta, que é chamada de ordem canônica, ordem tradicional,
a gente vai considerar como sendo uma ordem inversa. Então, para ilustrar, peguei a mesma frase e só alterei a disposição dos elementos, trazendo o adjunto adverbial para o início. Ó, no próximo mês, milhares de candidatos farão o concurso de Maricá. Por que eu estou focando na questão da ordem direta e da ordem inversa? Porque nós veremos regras para o uso da vírgula que dependem da análise da estrutura da frase, observando-se justamente a ordem em que os elementos aparecem. Outros conceitos importantes que precisamos ter em mente quando tratamos de pontuação, especialmente do uso da vírgula. A gente precisa perceber se nós estamos diante de um período simples ou de um período composto. No caso, vamos relembrar o que é um período simples e o que é um período composto. Período simples é aquele que é constituído por uma única oração. E como que nós reconhecemos uma oração na estrutura do texto, dentro do parágrafo, na estrutura do período? Como que a gente acha a oração? A oração a gente reconhece pela presença do verbo. Então, o que é oração? Para que haja oração, é necessário que haja verbo. Se não há verbo na estrutura, isso é uma simples frase, como bom dia, boa tarde, que alegria, que felicidade, que tragédia. Reparem que todos esses enunciados não possuem verbo, por isso não configuram oração, portanto não formam períodos simples. Para que haja período simples, é necessário que haja oração, é necessário que haja verbo. Exemplo: docentes da rede municipal de Maricá são bem remunerados. Nessa estrutura, nós temos um verbo, o verbo são, conjugado lá no plural, no presente, o verbo ser, para a gente contrapor. O que é o período composto? O período composto é aquele que é formado por duas ou mais orações. Então, necessariamente, nós teremos mais de um verbo na nossa estrutura. Então, procurem um verbo, porque o verbo é o nosso ponto de partida para conseguir determinar. É preciso que docentes de todo o país sejam bem remunerados. Nessa estrutura, nós temos o verbo ser lá no início, conjugado no presente, o é, e mais à frente, o próprio verbo ser, conjugado agora lá no subjuntivo, sejam. Então, temos um período composto porque há duas orações nessa estrutura. A primeira oração é preciso, a segunda oração, que docentes de todo o país sejam bem remunerados. Beleza? Esse conteúdo é fundamental para a gente conseguir compreender como a vírgula vai ser utilizada. Por quê? Além de observar a questão da estrutura da sentença no que diz respeito à ordem que os elementos aparecem, é fundamental que a gente perceba diante de qual estrutura de período nós estamos. Se é diante de um período simples ou diante de um período composto. Por quê? As regras de pontuação que nós veremos para o período simples, elas vão se desdobrar para a estrutura do período composto. E é fundamental que a gente reconheça a estrutura do período composto para que a gente consiga pontuar adequadamente. Por quê? Há situações em que nós temos períodos que são extensos, mas que na estrutura desses períodos que são mais extensos, há elementos que possuem relações sintáticas entre si em que é proibido o uso da vírgula. Então, se a gente for pensar naquela ideia inicial de que a vírgula configura uma pausa, a gente pode cair numa cilada, porque a gente vai sentir vontade de colocar uma vírgula, porque percebeu que o período está extenso, e essa vírgula vai ser inadequada. Justamente por quê? Porque é necessário que a gente observe quais são as relações que são estabelecidas dentro daquela sentença. Quais são as relações que existem entre as orações que constituem aquele período. Por quê? Se as relações estabelecidas forem relações em que é proibido o uso da vírgula,
independentemente da extensão do período, nós não podemos colocar uma vírgula ali. O mesmo vale para a estrutura do período simples. No exemplo que eu coloquei para vocês, docentes da rede municipal de Maricá, essa estrutura é o sujeito. São bem remunerados. Essa estrutura é o nosso predicado. Predicado, só para a gente lembrar, a gente reconhece a partir da própria identificação do sujeito. Eu achei o sujeito da frase, tudo que sobra é o predicado. Então, eu tenho a estrutura de sujeito docente na rede municipal de Maricá. É uma expressão, é uma estrutura de sujeito, é o que a gente chama de sintagma, que não é tão extenso. Então, imagino que não haveria dificuldade de perceber que não há a necessidade de uma vírgula ali. Mas pode haver estruturas de sujeito que são muito extensas e que podem levar a gente a uma cilada, e levar a gente a querer colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o sujeito e o predicado, e isso acabar configurando um erro grave de pontuação. A gente vai ver mais à frente por quê. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente nessa apresentação inicial que eu estou fazendo? Que, para a gente conseguir perceber as regras quanto ao uso da vírgula, a gente precisa entender qual é a relação que existe dentro da estrutura da sentença, qual é a disposição dos elementos na frase, se a gente está diante de uma frase que está na ordem direta, se a gente está diante de uma frase em que há a ordem inversa, se a gente está diante de um período simples, se a gente está diante de um período composto. Por quê? A regra do uso da vírgula, principalmente, depende de uma análise prévia disso tudo, ok? Vamos começar trabalhando com os usos obrigatórios para a vírgula. Inicialmente, esses usos obrigatórios, a gente não vai pensar associados a período simples ou período composto. A gente vai pensar como regra para o uso da vírgula na estrutura de uma frase, basicamente, para separar elementos que exercem papéis diferentes dentro daquela estrutura. Uso obrigatório, então, para a gente separar de maneira bem simples, local e data. O que a gente chama de local, tem um nome mais sofisticado para isso, é topônimo. Então, para separar o topônimo da data respectiva, ou seja, separar local e data, em documentos, em cartas, em anúncios. Então, a Maricá, 12 de abril de 2024. Local, né, eu estou em Maricá, a data de hoje, 12 de abril de 2024. Essa vírgula é obrigatória, tá? Outra situação de uso obrigatório, quando nós precisamos usar expressões de caráter explicativo, de caráter corretivo, para corrigir alguma informação apresentada anteriormente, ou expressões de caráter continuativo. E quais são as expressões que representam isso na nossa língua? Nós temos diversas. Estou citando algumas ali, isto é, por exemplo, ou seja, aliás, nós temos o ou melhor, na verdade. Essas expressões, elas são marcadas pelo uso da vírgula. Então, a violência social é um fato grave, ou melhor, assustador. Esse ou melhor tem de estar isolado pelas vírgulas. Pretendo despachar os documentos em breve, isto é, na próxima semana. Mesma coisa. O isto é precisa estar isolado pelas vírgulas. Ok? Um outro uso obrigatório é para separar o vocativo e a oração. Exemplo, professor, quando serão as provas? Professor, nosso vocativo, lembre-se, vocativo é o chamamento, é o direcionamento do discurso para o nosso receptor, a pessoa com quem falamos. Então, professor, quando serão as provas? Vírgula obrigatória após o vocativo. Reparem que o vocativo é um termo que guarda como característica a sua mobilidade. Eu consigo mover esse elemento na frase. Eu posso estruturar
o meu enunciado colocando o vocativo em outra posição. Eu posso colocar o vocativo lá no final. Quando serão as provas, professor? Vírgula obrigatória, nesse caso, antes do vocativo. O vocativo sempre será marcado pelo uso da vírgula, independentemente da posição em que ele apareça. Se ele vem no início, uma vírgula depois dele. Se ele vai lá no final, uma vírgula antes dele. Eu posso colocar o vocativo também no meio da estrutura. Quando, professor, serão as provas? Nesse caso, o vocativo precisa estar isolado pelas vírgulas. Uma vírgula antes, uma vírgula depois. Quando serão, professor, as provas? Reparem que é um termo bastante móvel. Guarda uma mobilidade muito grande. Por quê? Porque é um termo que é extra-oracional, é extrafrasal. Ele não guarda uma relação sintática específica com nenhum dos elementos da oração. Então, isso garante a ele uma grande mobilidade. Ok? Vírgula obrigatória, independentemente da posição que ele apareça. Só lembrando que, se estiver no meio da oração, entre os elementos que constituem a oração, isolado pelas vírgulas. Ok? A gente vai ver que essa regra que nós estamos vendo para o vocativo, a gente vai conseguir replicar para outras funções sintáticas dentro da sentença. Seguindo, agora a gente vai analisar os usos obrigatórios no período simples. Relembrando o período simples, aquele que é formado por uma única oração. Primeiro uso obrigatório, quando nós tivermos aposto na nossa oração. Lembrar o que é o aposto. O aposto, de maneira geral, é aquela expressão, é aquele termo que possui um caráter explicativo. Ele explica algo sobre o substantivo ao qual se refere. Claro que há aposto que não tem um caráter explicativo. Há diferentes tipos de aposto. A gente tem o aposto resumitivo, a gente tem o aposto de caráter especificativo, a gente tem o aposto explicativo, mas, de maneira geral, o aposto tem caráter explicativo. O aposto se refere sempre a um termo substantivo. No caso da estrutura do período simples, sempre isolado pelas vírgulas. Tá? Maricá, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, paga o melhor salário do Brasil a seus professores. O aposto, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, reparem que a gente tem um aposto que especifica, define algo sobre Maricá, apresenta uma informação a respeito de Maricá. Essa informação não é crucial para a estrutura da sentença, então o aposto é um termo acessório. Termos acessórios são aqueles que não são cruciais para a estrutura da sentença, para o entendimento da sentença, então nós podemos retirar sem prejudicar, tanto que poderíamos dizer Maricá paga o melhor salário do Brasil a seus professores. A informação cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro é uma informação acessória, sobressalente. Por isso, entre vírgulas, ok? Outro uso obrigatório para separar o adjunto adverbial quando ele está antecipado ou quando ele está intercalado. Por que isso? Lá no primeiro slide, vamos voltar. Reparem lá na ordem direta. A posição comum esperada para o adjunto adverbial é a da periferia da oração, do final da estrutura, do final da sentença. Qualquer coisa diferente disso, do esperado, requer o uso da vírgula. Então, se eu antecipo o meu adjunto adverbial, se eu tiro ele lá da periferia e trago para o início da oração, vírgula obrigatória. Naqueles tempos, havia uma maior interação entre as pessoas. O adjunto adverbial está no início. Se o adjunto adverbial estiver intercalado, ou seja, no meio da oração, existem, na cidade de Maricá, lugares encantadores.
meu adjunto adverbial está intercalado, está no meio do período, vírgula obrigatória também. Se o adjunto adverbial for lá para o final, o lugar esperado para que ele ocorra, a gente vai ver que, dependendo da extensão da expressão que funciona como adjunto adverbial, a vírgula é opcional, tá? Não é obrigatória. E quando nós formos passar para a estrutura do período composto, a gente for fazer uma comparação da estrutura do período composto, a gente vai ver que quando a oração adverbial aparece lá no final, a vírgula é opcional também. Mas se a oração vier no meio ou lá no início, a vírgula se torna obrigatória, porque a gente vai aplicar de maneira equivalente à regra que a gente está vendo para o período simples. Ok? Então, adjunto adverbial antecipado ou intercalado, vírgula obrigatória. Outra situação de uso obrigatório no período simples, quando nós quisermos isolar um complemento pleonástico ou um predicativo que vier antecipado ao verbo. O que é o complemento pleonástico? Vamos relembrar o conteúdo de complementos verbais. Nós temos, basicamente, dois complementos verbais para os chamados verbos transitivos. Nós temos o objeto direto e o objeto indireto, que se relacionam com os verbos transitivos diretos ou com os verbos transitivos indiretos. E como a gente diferencia o direto do indireto? A diferença é básica. Preposição. Verbos transitivos diretos constroem-se sem preposição. Verbos transitivos indiretos constroem-se sempre com preposição. Essa preposição ela é demandada, ela é exigida pelo verbo. O verbo seleciona a preposição que vai ser utilizada na estrutura da sentença. E como a gente sabe qual é a preposição? Aí a gente já vai para um outro assunto, que é a regência verbal. De maneira geral, o uso cotidiano da língua vai nos permitir selecionar adequadamente a preposição na extrema maioria dos casos. Mais de 90% das vezes você vai saber qual é a preposição exigida pelo verbo. Há poucos usos em que nós temos preposições diferentes na norma culta daquelas que nós usamos na linguagem cotidiana. Como há poucas situações em que na linguagem cotidiana nós usamos o verbo de maneira direta, mas na verdade ele é um transitivo indireto, pensando na norma culta. Então, basicamente, é preposição, e a preposição é selecionada pelo verbo. Por exemplo, verbo gostar. Toda vez que usamos o verbo gostar, esse verbo vem associado à preposição de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo simpatizar, associado com a preposição com, porque quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa, simpatiza com alguém, e assim vai. Então, transitivos diretos, sem preposição, transitivos indiretos, com preposição. E o que é o complemento pleonástico? Nós podemos ter, na estrutura da sentença, um objeto direto ou um objeto indireto que é empregado de maneira redundante. Como isso é feito? Eu começo a minha sentença com o meu complemento verbal, com a expressão que funciona como complemento verbal, seja objeto direto, seja objeto indireto, e eu retomo essa expressão por meio de um pronome pessoal equivalente à função sintática de objeto direto ou de objeto indireto. Vocês tiveram a aula de pronomes com a professora Cristina, minha colega de rede, excelentíssima professora. Os insensíveis, por que não ignorá-los? Quem ignora, ignora algo ou ignora alguém. O verbo é transitivo direto. Pista de que o verbo é transitivo direto, nós também podemos reconhecer por meio do pronome, o pronome los, que é o pronome o, que não está sendo empregado como o, empregado como lo, por causa da estrutura desse verbo. Quando o verbo termina com R, o R cai e se torna lo, ou lá, ou los, ou las. Depende se está no singular ou no plural o nosso complemento. Reparem que o pronome los retoma, faz referência
ao termo os insensíveis. Vocês também viram, com a professora Cristina, o que é anáfora, o que é catáfora. Aqui nós temos um pronome que exerce um caráter, exerce um papel anafórico, né? Porque faz referência ao que foi dito anteriormente. Então, os insensíveis, por que não ignorá-los? Nós temos um objeto direto pleonástico. Já na oração abaixo, as violetas, na janela, não lhes poupei água. Verbo poupar. Poupar algo a alguém, em relação a alguém, a alguma coisa. O lhes, pronome que exerce a função de objeto indireto. E as violetas, a expressão que funciona também como objeto indireto. A crase, nesse caso, indica isso, né? Lembrem-se de que a crase é a junção de uma preposição com um artigo, de maneira geral, né? Preposição a com o artigo a. Então, as violetas não na janela não lhes poupei água. Objeto indireto, iniciando a estrutura, o lhes retomando esse objeto indireto mais à frente. Então, objeto direto, indireto, pleonástico, vírgula obrigatória, quando nós temos um complemento pleonástico na estrutura. E o predicativo? Predicativo é aquele termo que pode relacionar-se com o sujeito da frase, nesse caso, temos o predicativo do sujeito, mas pode se relacionar também com o objeto, complemento verbal, da estrutura. Nesse caso, nós teríamos o predicativo do objeto. E o que o predicativo faz? Ele apresenta uma característica, uma qualidade, um estado, ele é um atributo do sujeito, ou um atributo do complemento do verbo, objeto direto ou objeto indireto. Olhem a estrutura. Felizes, os candidatos comemoravam a aprovação. Reparem que eu estou deslocando o meu predicativo para o início da sentença. Se nós fôssemos usar na ordem direta, teríamos os candidatos comemoravam felizes a aprovação. Felizes refere-se ao sujeito, os candidatos, por isso predicativo do sujeito. Eu não estou colocando esse predicativo na posição esperada para ele na estrutura. Eu estou deslocando esse predicativo. Vírgula obrigatória. Ok? Seguindo, então, outra regra para uso de vírgula, mais um uso obrigatório, quando nós formos separar termos coordenados em uma oração. E o que são os termos coordenados na oração? A gente precisa lembrar conceitos importantes: coordenação, subordinação. O que é coordenar e o que é subordinar? Termos coordenados são termos que exercem o mesmo papel na frase, que estão no mesmo nível na estrutura da oração. Isso pode parecer ainda um pouco abstrato, não disse muita coisa. De maneira prática, então, são termos que exercem a mesma função sintática na sentença. Serão todos sujeitos, serão ou todos objetos diretos ou objetos indiretos, ou todos predicativos, enfim, eles exercem exatamente a mesma função na frase. Por isso que eles estão coordenados, eles estão no mesmo nível, lado a lado na sentença. Diferentemente, quando há uma subordinação. Os termos estão subordinados na oração quando um exerce função sintática sobre o outro, quando um atua sintaticamente sobre o outro. Quando nós temos, por exemplo, na estrutura do nosso sintagma que funciona como sujeito, aquela expressão que funciona como sujeito. Nessa expressão, haverá sempre um núcleo do sujeito. De maneira geral, o núcleo é um substantivo. O que vai acontecer? Tudo que está em torno desse núcleo, de maneira geral, é adjunto adnominal. Então, nós teremos termos exercendo função sintática uns nos outros dentro da frase. Haverá subordinação nesse caso. Quando isso não ocorre, quando os termos não desempenham funções sintáticas uns sobre os outros, quando eles atuam no mesmo nível, quando eles têm a mesma função sintática, nós entendemos que eles estão coordenados. No caso da coordenação de termos dentro da oração, vírgula obrigatória entre os elementos. Exemplo,
Aos domingos, reuniam-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar. Vírgula ali no início. Aos domingos. O que essa vírgula aparece? É o nosso adjunto adverbial deslocado, lá para o início da frase. Está indicando tempo. Nós temos, então, o restante da oração. Reuniam-se todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos para uma agradável confraternização familiar. Todos os filhos, genros, notas, netos e bisnetos. Nós temos uma coordenação entre os elementos filhos, genros, noras, netos e bisnetos. Todos eles funcionam como núcleos do sujeito da frase. Ó, todos os filhos, genros, noras, netos e bisnetos reuniam-se. Aqui a gente só tem o sujeito após o verbo, ele está posposto. A ordem aí está bem inversa, mas tenham atenção para reconhecer que é o sujeito por causa da concordância verbal. Critérios de identificação de sujeito na sentença. Sujeito vai guardar sempre uma relação de concordância com o verbo da frase. Então, está na dúvida para achar o sujeito, principalmente se ele estiver posposto, porque a posição, nesse caso, acaba nos traindo, pensa a concordância verbal, ok? Então, reparem que nós temos os núcleos desse sujeito coordenados, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, vírgula obrigatória entre esses termos coordenados. Naturalmente, não há a vírgula entre os dois últimos, porque eu estou usando a conjunção e. Nós estamos usando o e para coordenar os dois últimos, não pode haver vírgula nesse caso, ok? Quando nós coordenamos termos que exercem, até dizer que é um pleonasmo, né? Coordenar termos que exercem a mesma função, mas só para reforçar, eles exercem a mesma função, ambos são o núcleo do sujeito, não pode haver vírgula nesse caso, tá? No e, antes do e. Seguindo. Agora nós veremos o uso da vírgula no período composto. Quando que nós usamos vírgula na estrutura do período composto? Primeiro caso, para separar as orações coordenadas, agora chamadas de assindéticas. O que é a coordenada assindética? É aquela em que não há o uso de síndeto, de conectivo, de conjunção para ligar a oração as orações dentro do período. Reparem que aqui eu coordenei, núcleos do sujeito. Esses núcleos de sujeito, naturalmente, não constituem orações porque não são verbos. São substantivos. Eu posso coordenar orações. Nessa coordenação, não entre as orações que estão iniciando a estrutura desse período, não haverá vírgula. Não haverá o conectivo, então haverá a vírgula. Exemplo, ao iniciar a reunião, reparem que agora, ao iniciar a reunião, essa oração tem um caráter de tempo, né? É uma oração porque nós temos o verbo iniciar, ela está no início da frase e tem que colocar a vírgula. É o mesmo princípio que nós vimos para o adjunto adverbial deslocado. Todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes e chegaram a um consenso muito antes do esperado. Eu tenho aqui a coordenação entre as orações. Todos se apresentaram, começaram a discutir os assuntos pertinentes. Entre essas orações, que são assindéticas, porque não há conectivo ligando essas orações, a vírgula tem que ser colocada. Aí eu vou e coordeno a última oração dentro da estrutura desse período, com o uso do e. Não vai haver a vírgula, porque serão todas orações coordenadas na estrutura desse período, todas elas funcionando como orações principais da oração lá do início da nossa sentença, ao iniciar a reunião. Ok? Outro exemplo, todos gritavam, ninguém se entendia. Todos gritavam, essa é uma oração, ninguém se entendia, essa é outra oração. Há uma vírgula entre elas
marcando a ausência do síndeto. Não há conectivo ligando essas duas orações. A gente tem uma vírgula ali. Uma outra possibilidade de pontuação que haveria, no caso, outro efeito discursivo, eu poderia colocar uma reticência, dependendo do efeito discursivo que eu quero causar, entre a primeira oração e a segunda. Poderia até colocar um ponto final, todos gritavam ponto, ninguém se entendia. Mas o mais comum, de fato, é usar a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Lembrando, assindéticas sem conjunção, sem conectivo. E quando a oração, quando a estrutura do período composto por coordenação tiver síndeto, quando as orações coordenadas forem sindéticas, tiverem conjunções, a vírgula se faz obrigatória. Também, antes do síndeto, antes da conjunção. Aí lembrando quais são as orações coordenadas, quais são os seus valores. Nós temos a coordenada adversativa, que vai marcar uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade, uma ideia de contraste em relação à oração anterior. De maneira geral, o que ajuda a reconhecer é que a oração coordenada sindética adversativa, ela representa, muitas vezes, uma quebra de expectativa em relação ao que foi dito anteriormente. Para ilustrar isso, vamos aqui ao último exemplo. Sinto-me honrada com suas desculpas. Quando eu tenho essa primeira oração, sinto-me honrada com suas desculpas, cria-se uma expectativa em relação ao que vai ser dito na sequência. Mas reparem que a oração seguinte é uma quebra dessa expectativa. Porém, nossa amizade não será mais a mesma. Quando a pessoa diz que se sente honrada com a desculpa, a expectativa que se cria é que vai ficar tudo bem, mas o que vem depois é um balde de água fria. Nossa amizade não será mais a mesma. Então, a adversativa, ela representa, muitas vezes, essa quebra de expectativa. A vírgula obrigatória antes do síndeto, antes da conjunção, antes do porém. É importante que vocês estudem os valores das conjunções, ok? Que vocês consigam reconhecer, isso aparece bastante. Outras orações coordenadas, agora a alternativa, a conclusiva e a explicativa. Alternativa, marcando aquela ideia de alternância. A conclusiva, trazendo uma ideia de conclusão em relação ao que foi dito anteriormente, em relação ao pensamento enunciado anteriormente. A explicativa, trazendo uma ideia de explicação, vírgula obrigatória, antes do síndeto, antes do conectivo. No primeiro exemplo, da alternativa, precisava urgentemente se decidir, ou somente trabalhava, ou estudava, vírgula, antes dos conectivos, antes das conjunções, caso aí do par, ou. A aluna preparou-se muito para as Olimpíadas de Matemática, logo obteve a primeira colocação, a vírgula antes do logo. Não me sinto preparada para esta viagem, pois tive que decidir rapidamente, a vírgula antes do pois. Então, orações coordenadas, marcadas pelo conectivo, pela presença do síndeto, a vírgula tem que vir antes dele. Não colocaremos a vírgula quando a oração for aditiva, usando-se o síndeto, o conectivo e. Ok? E como a gente reconhece que a gente está diante de um período composto? Por coordenação e não por subordinação. Como eu mencionei lá no início, coordenação, os termos estão no mesmo nível sintático, exercem a mesma função na frase, um não exerce função sintática sobre o outro, no caso de um atuar sobre o outro, a gente tem subordinação, e no caso do período composto, como a gente reconhece? Uma estratégia que dá bastante certo é a gente apagar o conectivo, né, o síndeto, e colocar um ponto e ver se a estrutura do período não fica prejudicada. Não havendo prejuízo à estrutura, a gente está, de maneira geral, diante de um período formado por coordenação. Não me sinto preparada para esta viagem, ponto. Tive que decidir rapidamente. Posso colocar uma reticência. Tive que decidir rapidamente. Reparem que, de maneira geral, consigo
preservar a integridade do período quando nós estamos diante de orações coordenadas. Isso não será possível quando nós estivermos diante de orações subordinadas, ok? Ainda pensando a estrutura do período composto, quando nós estivermos diante de orações intercaladas. O que são as orações intercaladas? Elas são muito usadas em textos narrativos, em que a gente tem o narrador conduzindo a narrativa e explicando o que é a fala do personagem, o que é aquilo que o narrador está pontuando dentro da narrativa. A oração intercalada ela vem no meio do período composto. Aguardaremos ansiosos, disseram os alunos, pela entrega dos resultados. Esse disseram os alunos é uma oração intercalada, está no meio do meu período, tem de estar isolado por vírgulas, ok? Indicar a supressão de um verbo que está subentendido na oração, o apagamento de um verbo na sentença, um verbo que já tem aparecido anteriormente. Então, se o apagamento não prejudica a estrutura. Uma parte dos alunos morava em Itaipuaçu, outra em Inoã. Reparem que a vírgula depois do outra se faz obrigatória porque eu estou apagando o verbo dessa segunda oração. Outra morava em Inoã. Outra parte morava em Inoã. Nesse caso, a nossa coesão se dá pela ausência do elemento. Então, a ausência, o apagamento do termo configura uma estratégia de coesão para evitar a repetição, para eu não repetir outra parte. Morava, eu apago esse termo, eu suprimo ele, eu deixo ele subentendido. No caso, quando eu apago o verbo, quando eu deixo o verbo subentendido, eu tenho a vírgula obrigatória aí. Ok? Outro caso obrigatório para separar as orações subordinadas adjetivas explicativas. Por que tem a vírgula obrigatória aí? As adjetivas explicativas funcionam como aposto. E o que a gente viu lá no início da aula na estrutura do período simples? Que o aposto é isolado por vírgulas. Então, quando esse aposto é marcado por uma oração, quando ele é estruturado por meio de uma oração, a vírgula é obrigatória também. É a mesma lógica do período simples. Então, Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação, foi o inventor do 14 bis. Está sublinhado aí para vocês que é considerado o pai da aviação. Isso é uma oração, nós temos o verbo ser ali depois do pronome relativo que, vírgula obrigatória, tá? Para isolar essa oração adjetiva, porque ela funciona como se fosse um aposto. Reparem que se eu tirar a estrutura do verbo e do pronome relativo, eu tenho um aposto na estrutura do período simples. Santos Dumont, considerado o pai da aviação, a gente não teria uma estrutura de oração aí, né? Ou simplesmente Santos Dumont, pai da aviação, foi o inventor do 14 bis. Se eu coloco entre vírgulas pai da aviação, o pai da aviação, por que eu não vou manter entre vírgulas se eu ampliar essa estrutura para uma estrutura oracional? Não faria sentido, concordam? Então, eu mantenho a lógica da língua, nesse caso. Se eu tenho uma estrutura que é isolada por orações quando nós estamos num período simples, logicamente ela vai se manter isolada se nós ampliarmos para a estrutura do período composto. Tá? F. Separar orações adverbiais. Aquilo que eu mencionei lá há pouco também. Se nós temos o adjunto adverbial sendo marcado pela vírgula quando ele é deslocado, quando eu fizer isso com uma oração adverbial, o que a oração adverbial faz? Ela funciona como adjunto adverbial. Se na estrutura do período simples os adjuntos adverbiais são marcados pela vírgula, na estrutura do período composto, eles também serão marcados quando nós deslocarmos esses adjuntos. Então, no primeiro exemplo, ao chegar a casa, percebi sua apreensão. Ao chegar a casa, está iniciando o meu período composto. Tem de estar marcado pela vírgula.
Por quê? Qual é a posição natural para o adjunto adverbial e para a oração adverbial? É o final da sentença. Seria percebi sua apreensão ao chegar a casa. Essa seria a ordem direta. Eu mudei a ordem direta. Eu trouxe a estrutura do final para o início, vírgula obrigatória, tá? Ao chegar a casa, é a mesma coisa que quando cheguei a casa. Então, funciona como adjunto adverbial de tempo, portanto, é uma oração adverbial de tempo. Subordinada adverbial temporal, ok? Caso queira conversar comigo, avise-me. Mais uma vez, a minha oração adverbial está no início do período, vírgula obrigatória. Porque o esperado é que venha no final, que é a posição natural para o adjunto adverbial. Avise-me se quiser conversar comigo. Caso queira conversar comigo, eu usei uma estrutura diferente da que era esperada, pensando na ordem comum dos elementos na sentença. Por isso, vírgula obrigatória. E se o adjunto adverbial, que funciona, que é estruturado, nesse caso, por meio de uma oração adverbial, vier no meio do período, marcado por vírgulas, isolado pelas vírgulas. Todos os presentes, quando souberam da notícia, ficaram tristes. Quando souberam da notícia, nossa oração adverbial temporal está no meio do meu período, está no meio da oração principal. Reparem que ela está entre o sujeito e o verbo da frase. A vírgula obrigatória. Tá? E, mais uma vez, observem como o adjunto adverbial, como a oração adverbial, possui grande mobilidade. Pode vir no início, pode vir no meio, pode vir lá no final, ok? No início, no meio, vírgulas obrigatórias. No final, a vírgula opcional, tá? No caso da oração adverbial. Agora a gente vai tratar do uso proibido, as situações em que não se deve usar vírgula, ok? Primeiro, vendo a estrutura do período simples, porque a gente vai projetar a regra do período simples para o período composto. Regra básica, fundamental, não se separa sujeito e predicado por uso de vírgula, ok? Independentemente do tamanho do sujeito, da expressão que funcione como sujeito, não pode haver vírgula. Exemplo, os alunos estão eufóricos à espera dos resultados. Nós temos o nosso sujeito, os alunos, e o nosso predicado, que é tudo que sobra, estão eufóricos à espera dos resultados. Vírgula proibida, não pode de jeito nenhum nesse caso, tá? Então pensem comigo, se eu não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, se eu tiver uma oração que funciona como sujeito, eu também não poderei separá-la do seu predicado com uso de vírgula. Aquilo que eu falei anteriormente. A lógica do período simples, a gente projeta para o período composto. Se eu não faço no período simples, eu não posso fazer no período composto. Então, se eu não tenho vírgula entre sujeito e predicado, na estrutura do período simples, não terei na estrutura do período composto. O mesmo vale para o verbo e os seus complementos. Não pode haver vírgula. Entreguei aos clientes os pedidos. Entregar algo a alguém. Aos clientes, nosso objeto indireto. Os pedidos, nosso objeto direto. O mais comum é o objeto direto vir na frente, o objeto indireto vir depois. Eu coloquei uma ordem invertida nesse caso, propositalmente, para que vocês vejam que o objeto indireto antes do direto não requer uso de vírgula, tá? Porque nós estamos lidando com complementos de verbo. Entreguei aos clientes os pedidos, não pode haver, de modo algum, vírgula entre o verbo e os seus complementos. Se não pode haver na estrutura do período simples, quando nós levarmos isso para a estrutura do período composto, também não vai poder haver vírgula de jeito algum, ok? Outro uso proibido, entre o nome e o adjunto adnominal, ou seja, o substantivo e o seu adjunto adnominal, ou entre o nome e o complemento nominal, ou seja, entre o nome e o seu complemento, o substantivo e o seu complemento, ou o adjetivo e o seu complemento, que há adjetivos que pedem complemento nominal, entre o advérbio e o seu complemento, há advérbios que pedem também complemento nominal.
não pode haver vírgula. Se nós projetarmos para a estrutura do período composto, mais uma vez, não haverá vírgula também. Exemplo, seu relógio de pulso foi apreciado por todos. De pulso é uma adjunta de nominal de relógio. Você tem amor à profissão. A profissão é complemento nominal de amor. Como a gente diferencia o complemento nominal da adjunta de nominal? Há situações em que há muita dúvida quanto a isso. Há algumas estratégias. O complemento nominal, o próprio nome já sugere, ele é um complemento, ou seja, ele é um termo previsto, ele é fundamental para a compreensão da estrutura da frase. Ele se relaciona com nomes que são considerados nomes transitivos, ou seja, nomes que vão exigir complementos, da mesma maneira que aos verbos que exigem complemento, por isso que são chamados de transitivos. Como a gente reconhece, então? A gente tira o complemento nominal da sentença, a frase fica meio capenga. Essa é uma estratégia, mas nem sempre ela vai funcionar, porque às vezes a gente consegue tirar e a frase permanecer com um pouquinho de sentido. Então, haverá outros critérios que podem nos ajudar. Um critério muito importante, a gente analisa o substantivo que aparece na estrutura. De maneira geral, o que a gente tem? Substantivos abstratos vão demandar complemento nominal. Substantivos concretos vão demandar adjuntos adnominais. Então, relógio é um substantivo concreto. Amor é um substantivo abstrato. Portanto, amor, a profissão é complemento nominal, não é adjunto adnominal. Depulso está ligado a relógio, que é um substantivo concreto, adjunto adnominal, e não um complemento nominal. Esse é um critério, analisar o substantivo, se é concreto, se é abstrato. Um outro critério que também ajuda, analisar se na estrutura nós temos ideia de posse. Se houver ideia de posse, nós teremos sempre um adjunto adnominal, que será um adjunto adnominal de posse. Analisar se na estrutura da frase nós temos um termo que tem um caráter agente ou um caráter paciente. Caráter paciente, sempre complemento nominal. Por exemplo, você tem amor à profissão. A profissão, ela é amada. Tem um caráter paciente. Complemento nominal. Ok? Então, só uma pincelada em critérios que ajudam a reconhecer essas funções sintáticas. No caso da vírgula, não pode haver de modo algum. E quando nós projetarmos isso para a estrutura do período composto, também não poderá haver vírgula. Tá? E, mais uma vez, reforçando, isso é independentemente da extensão do termo que funciona como sujeito, ou como complemento do verbo, ou como complemento nominal, ou como adjunta nominal. A extensão não significa absolutamente nada, não pode haver vírgula. Então, por exemplo, se eu tiver um sujeito imenso, o histórico conflito entre judeus e palestinos no Oriente Médio provocou, o meu verbo aqui, mas o meu sujeito é tudo aqui, o histórico conflito entre judeus e palestinos no Oriente Médio. Eu não posso colocar uma vírgula após essa expressão antes do verbo provocou, por exemplo. Provocou o deslocamento de milhares de pessoas na região. Não pode haver vírgula de modo algum, porque eu estou falando do sujeito da frase. Ok? Mais uma vez, uso proibido. Agora, no período composto, tudo que a gente viu lá do período simples, nós vamos agora projetar para o período composto. Não pode haver vírgula entre a oração principal e a oração subordinada substantiva. O que é a oração subordinada substantiva? É a oração subordinada em que nós temos a oração funcionando na sentença de maneira semelhante à maneira como o substantivo funciona no período simples. Nós não temos o sujeito no período simples sendo constituído de maneira geral por substantivos ou por termos que são substantivados, por termos que equivalem a um substantivo. Nós poderemos ter uma oração substantiva que funciona como sujeito, a substantiva subjetiva. Nós não temos o termo que funciona lá como objeto direto ou como objeto indireto, e esse termo é, de maneira geral, uma expressão formada por substantivo. Nós teremos oração subordinada substantiva que funciona como complemento do verbo, objeto direto, objeto indireto. Nós não temos o substantivo funcionando como complemento nominal,
teremos a oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, as funções sintáticas que o substantivo desempenha no período simples, nós conseguimos estruturá-las sob a forma de oração. Então, funcionará como oração subordinada substantiva, ok? Exemplo, seu desejo era que todos o visitassem. Nós temos um período composto, porque nós temos uma oração com o verbo era e uma oração com o verbo visitassem. A oração subordinada é que todos o visitassem. A gente delimita sempre a partir da conjunção, sempre a partir do conectivo. Então, a oração principal é seu desejo era. E a subordinada, que todos o visitassem. O que a gente tem nessa estrutura? Nós temos já na estrutura da oração principal o nosso sujeito, seu desejo. Seu desejo, sujeito, era. O que vem depois está funcionando como predicativo desse sujeito, caracterizando esse sujeito. Nós temos verbos de ligação, verbo ser, que todos o visitassem, predicativo do sujeito, é oração subordinada substantiva predicativa. Não pode haver vírgula. Ok? Desejamos que todos sejam aprovados neste concurso. Desejamos, verbo da oração principal. A locução sejam aprovados é a locução que atua na oração subordinada. É o verbo da nossa oração subordinada. Então, oração subordinada, que todos sejam aprovados neste concurso. Reparem que a oração que todos sejam aprovados neste concurso é o nosso objeto direto. Quem deseja, deseja alguma coisa. Deseja o quê? Deseja isso. Que todos sejam aprovados neste concurso. Não pode haver vírgula entre o verbo e os seus complementos, ainda que esses complementos sejam orações subordinadas. Não pode haver vírgula entre o sujeito e o predicado, ainda que esse sujeito seja uma oração, ainda que esse predicado seja uma oração. Ok? Uma observação importante, um cuidado que é necessário ter. Nós temos a oração subordinada substantiva apositiva. A oração que funciona como um aposto. Como o aposto lá no período simples tem vírgula, o aposto no período composto vai ter vírgula. Nós temos duas formas de estruturar o aposto sob a forma de oração no português. Nós podemos estruturar a partir da oração subordinada substantiva apositiva e a partir da oração subordinada adjetiva restritiva, que foi o caso lá que a gente viu com o pronome relativo, na oração de Santos Dumont. No caso da apositiva, haverá a pontuação. De maneira geral, são 2 pontos. Tá? O mais comum, quase sempre, 2 pontos, mas pode haver vírgula. O jovem tinha um grande receio que seu pedido de casamento não fosse aceito. Reparem aí o papel da oração apositiva de indicar qual era o receio. Tem um caráter catafórico, tá? Anunciando que ainda vai ser dito, que seu pedido de casamento não fosse aceito. E, de alguma maneira, também, reparem que ele explica, ele delimita, ele especifica que receio era esse. Então, um aposto aí, 2 pontos separando a oração principal, com o verbo ter, da oração subordinada, formada pela locução fosse aceito. Um outro exemplo, fizemos um único pedido, que o documento em exigência fosse apresentado no dia seguinte. Mais uma vez, o que vem depois ali, marcado pela locução fosse apresentado, oração subordinada substantiva apositiva, vírgula obrigatória, para iniciar essa oração. E como eu reconheço que a oração é substantiva, nós podemos substituir toda a oração por pronomes demonstrativos. Isso, esse, essa. Por exemplo, seu desejo era esse, o seu desejo era isso. Desejamos isso. O jovem tinha um grande receio. Este. Fizemos um único pedido. Este. Eu posso fazer a substituição pelo demonstrativo sem prejudicar a ideia. Isso é um recurso para conseguir reconhecer que nós estamos diante de uma subordinada substantiva e não diante de uma subordinada adjetiva ou subordinada adverbial. Ok? Outro caso,
para separar a oração principal da oração subordinada adjetiva restritiva. Por que não há vírgula? Porque a adjetiva restritiva, ela funciona como adjunto adnominal, enquanto que a adjetiva explicativa funciona como aposto. Por isso que a explicativa sempre tem vírgula. E o que significa funcionar como adjunto adnominal? A gente vai ter uma oração que delimita, que restringe, que especifica algo a respeito do substantivo que está presente na oração principal. No caso, o que a gente vai observar? A gente vai ter necessariamente um pronome relativo, né? E esse pronome relativo inicia a oração adjetiva. De maneira geral, as orações adjetivas elas vêm encaixadas, né, no período composto, elas estão no meio da estrutura por causa do pronome relativo. A gente precisa reconhecer o antecedente do pronome e observar qual é a relação que está sendo estabelecida. Então, os candidatos que alcançaram as melhores notas foram aprovados. Por que essa é restritiva e não é explicativa? Porque reparem que foram aprovados apenas os candidatos com as melhores notas. Eu restringo, eu especifico, eu não estou falando dos candidatos de uma maneira geral. Eu estou falando especificamente de alguns candidatos. Então, nesse caso, não pode haver vírgula, porque o caráter restritivo é de delimitar, é de especificar. A explicativa vai ter vírgula porque nós vamos falar de maneira abrangente, de maneira geral. Quando eu falo do todo, de maneira geral, aposto, a explicativa sempre tem vírgulas por causa disso. A restritiva não, porque eu estou delimitando. Ok? Algumas questõezinhas que eu coloquei aqui para a gente analisar. Eu separei 5 questões de vírgula, mas não vou trabalhar todas, porque nós ainda temos outros conteúdos para ver. O material vai ser disponibilizado para vocês poderão consultar, tem um gabarito direitinho, e qualquer dúvida, naturalmente, estarei à disposição. Olha aqui a questão, são todas questões de concursos variados, ok? Bem-aventurado, pensei eu comigo, aquele em que os afagos de uma tarde serena de primavera, no silêncio da solidão, produzem o torpor dos membros. Trecho de Herculano, Alexandre Herculano. No período acima, usaram-se as vírgulas para separar. Nós temos as vírgulas ali, né? Antes da oração, pensei eu comigo, e depois dessa mesma oração. Por que essas vírgulas aparecem? Por que elas são obrigatórias? Nós temos ali, nesse caso, qual é a melhor opção? Uma oração intercalada. Reparem que nós temos uma oração no meio do enunciado, no meio do discurso, no meio da fala do personagem. Pensei eu comigo está intercalado na estrutura do período, por isso vírgula obrigatória. Ok? Essa é bem tranquilinha. Oração intercalada, letra E, tá? Vou passar bem um passando aqui. Vamos já trabalhar com ponto e vírgula. Senão não dá tempo da gente ver todos os demais. O que é o ponto e vírgula? Estou colocando aqui um panorama para a gente ver de maneira mais abrangente, de maneira resumida, ter uma ideia geral do uso do ponto e vírgula. Quando se usa? A gente vai ver que o ponto e vírgula vai aparecer em estruturas de comparação, para separar diferentes orações coordenadas, em estruturas comparativas. Ele também vai aparecer quando nós tivermos aqueles considerandos que introduzem de maneira geral, funcionam muitas vezes como justificativas, como preâmbulos para leis, para decretos, para documentos oficiais em geral. Assim como a vírgula, o ponto e vírgula também pode aparecer em enumeração, inclusive é o uso mais frequente e muitas vezes o mais recomendável. É mais recomendável o uso do ponto e vírgula numa estrutura enumerativa do que o uso da própria vírgula, tá? E por último, ponto e vírgula utilizado para separar itens de artigos de lei. Quando eu estou lá colocando os diferentes artigos de uma lei, na estrutura da lei tem parágrafos, incisos. Quando eu estou lá separando direitinho os incisos da lei, os parágrafos, ponto e vírgula é usado
nessas estruturas, tá? Vamos ver de maneira mais detalhada com os exemplos os usos em estruturas de comparação ou contrastes. O doce de leite tem um sabor profundo e viciante. O bolo de aniversário possui um gosto de múltiplos sabores. O chocolate tem um sabor que toma conta de toda a boca, talvez porque seu cheiro se misture com o paladar. Reparem que nós estamos trabalhando com orações coordenadas na estrutura desse período, quase que totalmente. E nós estamos fazendo uma comparação, nós estamos fazendo contrastes. Tá um período extenso, então o ponto e vírgula ele serve para garantir uma maior organização para o período, nesse caso, delimitando de uma maneira melhor as diferentes estruturas que fazem parte desse complexo, fazem parte da estrutura comparativa, da estrutura de contraste que eu estou criando. Ok? Quando eu quero fazer enumerações mais detalhadas, porque também a estrutura vai ficar mais longa, ponto e vírgula é mais recomendável do que a vírgula. Participaram do debate Amanda Ferreira, doutora em Linguística, Ricardo Silva, doutor em Literatura, Heloísa Teixeira, mestra em Educação. Reparem um ponto e vírgula para separar as diferentes enumerações. Primeira, da segunda e da terceira. Tá? As orações coordenadas em um período extenso. Semelhante ao que nós vimos lá no item A. Só que no item A a gente está lidando com comparações ou contrastes, mas há também estruturas que estão, de maneira geral, colocadas de maneira paralela, de maneira coordenada. Conseguimos, depois de muita insistência, a aprovação do projeto de lei em favor dos povos indígenas. Lutamos também pela punição dos responsáveis pelo massacre ocorrido nas terras demarcadas. Continuaremos empenhados na defesa dos direitos dos povos originários. Reparem que nessa estrutura nós temos várias orações que estão coordenadas. Essas orações coordenadas, colocadas, né, lado a lado, estão separadas pelo ponto e vírgula, porque nós temos um período que é extenso. A vírgula, para separar cada uma delas, poderia tornar o trecho mais confuso de ser reconhecido quanto à sua estrutura no que diz respeito a cada uma das orações. Então, ponto e vírgula delimita melhor o que é cada uma dessas orações coordenadas, ok? E acaba tornando também o período melhor pontuado, fica mais organizado. Não significa que se houvesse vírgula, estaria errado. Só não seria o melhor uso. Poderia tornar o período mais confuso, já que o ponto e vírgula requer uma pausa um pouco mais extensa, de fato, do que a pausa da vírgula. Tá? Então, aqui o ponto e vírgula, a estrutura do período está uma estrutura bem extensa, ajuda a organizar melhor a ideia, a que o leitor perceba melhor o que diz respeito a cada ideia que foi apresentada em cada oração que formou esse período. Tá? Orações coordenadas adversativas e conclusivas. Aqui a gente tem uma estrutura que é mais sofisticada de organização do período composto por coordenação. Isso é válido para as orações coordenadas conclusivas e adversativas. Em vez de nós colocarmos apenas a vírgula antes da conjunção adversativa ou antes da conjunção conclusiva, ligando, né, as duas orações por meio do conectivo e da vírgula, nós podemos usar o ponto e vírgula para delimitar a primeira oração, que a gente vai chamar de assindética, porque ela não vai ter o síndeto, e a segunda oração, que vai estar marcada pelo uso do síndeto. E nesses casos é muito comum o deslocamento do conectivo para o meio da oração. Esse deslocamento vai exigir que o conectivo esteja isolado pelas vírgulas. Vou adotar esta criança. Não quero, no entanto, ter contato com seus pais biológicos. Poderíamos perfeitamente estruturar o período com vou adotar esta criança, mas não quero ter contato com seus pais biológicos. Vou adotar esta criança, no entanto, não quero ter contato com seus pais biológicos. Usando apenas a vírgula, não estaria errado.
Mas repare o uso mais sofisticado de pontuação nesse caso. E esse uso mais sofisticado, no caso de uma prova dissertativa, não é o caso do nosso concurso específico, mas, enfim, somos concurseiros de uma maneira geral, numa redação, numa estrutura de prova dissertativa de redação, é um uso sofisticado, é um uso valorizado, é um uso interessante. O ponto e vírgula ali é antes da oração coordenada sindética e a própria conjunção deslocada para o meio do período. Ó, não quero, no entanto, que é o síndeto de caráter adversativo, equivalente a porém, por exemplo, deslocado para o meio, tem que estar entre vírgulas, mas eu poderia colocar ali no início. Ó, ponto e vírgula, no entanto, vírgula. No entanto, não quero ter contato com seus pais biológicos. Tá? O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, é um clássico. Tem, portanto, uma temática universal. Mesma estrutura de cima, só que agora a oração é conclusiva, tá? O portanto, isolado entre vírgulas. Eu tenho possibilidade de estruturar de outra forma, como eu mencionei anteriormente. Aqui é só uma escolha, uma questão de estilo, uma questão de opção, tá? De estruturar o período. A gente vai ver que muitas vezes o ponto e vírgula ele surge como uma outra possibilidade de estruturar a sentença, tá? Não é, de maneira geral, um uso obrigatório. A gente vai ver um uso que é mais recomendável para o ponto e vírgula, como nós vimos até o momento, que, de maneira geral, ele vai substituir a vírgula de maneira mais eficiente. Tá? Uso obrigatório, obrigatório, o que a gente vê mesmo é na questão da separação dos itens que constituem artigo de lei, considerandos, a própria enumeração, se forem enumerações mais longas, tá? Os outros são mais para melhor estrutura do período. Orações de caráter distributivo. O que seriam isso? O que seria essa estrutura? O que seriam essas orações? A gente vai ter estruturas que são como se fossem estruturas coordenadas também. E o ponto e vírgula funciona para delimitar melhor a ideia que cada oração está trazendo. Organizei as tarefas da seguinte maneira. Os 2 pontos aí para indicar o que vem depois, né, cumprindo aquele caráter catafórico. Jaqueline e eu vamos pedir doações às empresas desta lista aqui. Clésio e Hugo vão buscá-las. Todos nós vamos separar os itens e, enfim, entregá-los às pessoas em situação de rua. Pare um ponto e vírgula para delimitar as orações na estrutura do período em que há orações de caráter distributivo. O que seria isso? Indicando o que seria a atribuição de cada um, o que cada um vai fazer. Fica mais organizado do que se nós usarmos vírgulas nesse caso. Né? Poderia ser usado também o ponto final entre cada uma dessas estruturas. Mas o ponto, de maneira geral, vai marcar aquela interrupção, como se nós estivéssemos quebrando o raciocínio ou iniciando uma nova ideia que é mais desvinculada da anterior. O ponto e vírgula serve para, de alguma maneira, manter aquela conexão, aquela junção entre as estruturas no período. Item F, quando nós tivermos enumeração. Os candidatos devem ter 1. Competência, 2. Honestidade, 3. Compromisso, 4. Pontualidade. Parem que entre os itens da nossa enumeração, do 1 ao 3, nós temos o ponto e vírgula. Tá? Considerando de leis, sentenças, decretos, etc. Coloquei aqui um exemplo para a gente analisar. O preâmbulo do Decreto-Lei número 9.215, de 30 de abril de 1946, que proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional. O presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição e... Agora virão os considerandos. Considerando que a repressão aos jogos de azar é o imperativo da consciência universal, considerando que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim,
Aí viria considerando, 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 até que venha lá o verbo que vai indicar realmente o conteúdo, né, da lei. Decreta que, decreto que, aí vem lá os artigos. Então, esses considerandos, entre eles, o uso do ponto e vírgula, tá? Esse ponto e vírgula, nesse caso, é obrigatório, ok? Itens de artigo de lei, colocando aqui um trecho do artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí a gente tem os incisos, né? 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ponto e vírgula para que venha o próximo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ao ponto e vírgula para o próximo, e assim sucessivamente, enquanto durarem os incisos, né, do artigo, ok? Reparem que lá na enumeração, no caput, né, todos são iguais perante a lei, a gente tem aqui inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nós temos a vírgula, mas não seria errado também haver um ponto e vírgula, tá? Entre esses elementos que estão colocados aí, até porque há uma enumeração com relação à inviolabilidade de direito nesse caso, ok? Exercícios em uma questão para a gente analisar aqui, para passarmos para o próximo uso, para o próximo item. Assinar a alternativa em que a frase está com uso incorreto de pontuação. Aí aqui a gente vai pegar a estrutura do período como um todo e nós vamos ver a relação de vírgula, ponto e vírgula, a melhor pontuação para o período. O uso incorreto. Na letra A, ficarei com a casa, mas não posso pagá-la à vista. Esse uso está correto. Nós temos uma oração adversativa, a conjunção mais iniciando essa oração, a vírgula antes. Mesmo raciocínio para a letra B. Ficarei com a casa, porém não posso pagá-la à vista. Continua sendo uma oração adversativa, a gente só trocou mais pelo porém, a vírgula antes do síndeto. Letra C. Ficarei com a casa, não posso, porém, pagá-la à vista. Um uso semelhante ao do exemplo que nós vimos lá antes. Nós temos o ponto e vírgula, a conjunção deslocada para o meio da estrutura, isolada pelas vírgulas. A letra D, ficarei com a casa, não posso, porém, pagá-la à vista. O uso do ponto e vírgula está correto, mas a frase está mal pontuada porque não há a vírgula marcando o deslocamento da conjunção, porém. Então, a letra D é a nossa resposta porque nós temos o uso incorreto nesse caso. Ok? 7. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o uso do ponto e vírgula. Ele gosta de nadar, ela prefere correr. Letra B. O estudante tem direito a se ausentar em duas situações, em caso de doença ou em caso de força maior. Eu sou do Espírito Santo, ela do Mato Grosso do Sul. Ele tinha 3 opções para o jantar: peixe, frango ou salada. O que a gente vai ter aqui para a gente analisar? Vamos começar olhando, naturalmente, aquelas que têm um erro que seja mais fácil de ser percebido. Nesse caso, eu acho que vocês conseguiriam reconhecer a letra D como sendo a mais fácil de ser percebida o erro, porque após o jantar ali, fica mais fácil de perceber que o mais adequado são os 2 pontos. Né? Ele tinha 3 opções para o jantar. Os 2 pontos cumprem muito bem esse papel de indicar aquilo que vai ser anunciado, aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser apresentado. Então, o ponto e vírgula aí está incorreto. A gente descartaria a letra D. A mesma coisa em relação à letra B de bola. O estudante tem direito a se ausentar em 2 situações, mas adequado aqui seriam os 2 pontos. Em caso de doença, vírgula, ou em caso de força maior.
Nós não estamos fazendo enumerações para que haja o ponto e vírgula nesse caso. Nós estamos coordenando as situações em que ele tem direito a se ausentar. A vírgula seria mais adequada aí, mas o correto após doença, ok? Dois pontos após situações. Então, mais ou menos o mesmo raciocínio da letra D de dado, a gente descartaria. Aí a gente fica com a letra C e a letra A. A letra A está errada, a resposta é a letra C. Ó, ele gosta de nadar, ela prefere correr. Por que esse ponto e vírgula está errado? Está errado. Reparem que a gente vai estar colocando um sinal de pontuação entre o sujeito e o verbo. Ela prefere correr. Quem prefere correr? Ela é o nosso sujeito. Regra básica, não há qualquer sinal de pontuação entre sujeito e verbo, entre sujeito e predicado. Então a gente descarta a letra A. Letra C, eu sou do Espírito Santo, ela do Mato Grosso. Por que essa vírgula aparece aí? Porque eu estou apagando o verbo ser. Ela é do Mato Grosso. Eu apago o verbo que foi usado anteriormente. A ausência, nesse caso, contribui para a coesão porque evita a repetição. E o ponto e vírgula, nesse caso, após o Espírito Santo, ocorre porque, reparem que nós estamos apagando um conectivo que poderia até usar. Eu sou do Espírito Santo, já ela do Mato Grosso, mais ela do Mato Grosso. Estou apagando, de alguma maneira, um elemento ali. O ponto e vírgula também cumpre esse papel adequadamente, e a vírgula para marcar o apagamento do verbo subentendido na frase. Ok? Vou pular essas demais questões, por causa do nosso tempo. Vocês vão ter acesso a elas posteriormente, ao material e ao gabarito. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Os das reticências. Panorama também geral para que nós vejamos as reticências. As reticências vão aparecer para sugerir, tem um caráter sugestivo. E esse caráter sugestivo pode ser com relação a uma ideia, pode ser com relação a alguma emoção. É muito comum o uso de reticências em textos literários, né? Em textos ficcionais, né? Em textos técnicos, em textos dissertativos, por exemplo, não é o mais frequente, né? Justamente por causa do efeito discursivo que o uso de reticências traz. Elas indicam a interrupção de um pensamento ou de uma fala, então, quando, até por uma questão discursiva, uma questão de emoção, a questão da ideia que quer ser passada, no texto narrativo, por exemplo, há uma interrupção da fala, uma interrupção do pensamento do personagem. As reticências marcam isso. Quando a fala do personagem vai sugerir alguma coisa que o leitor vai precisar completar de alguma forma. Então, reticências também. São usadas para sugerir ainda o prolongamento de uma ideia. Em frases, elas vão indicar uma entonação descendente, ou seja, aquela entonação que vai ficando mais fraca ao longo da estrutura, justamente para sugerir alguma coisa. Podem aparecer no final de frases exclamativas ou interrogativas. Os usos. Primeiro uso para indicar a suspensão, a interrupção do pensamento ou a supressão de um fragmento de texto. Exemplo. Naquele dia, Juraci me disse que... Aqui eu tenho uma suspensão ou uma interrupção do pensamento, né? Não se coloca aquilo que foi dito, a pessoa, por alguma questão, pode ter desistido de dizer. As reticências indicam isso. Outro caso, para supressão de fragmentos de texto, quando a gente, por uma questão de espaço, uma questão de escolha, não coloca o texto como um todo, quer destacar só um pedaço. Nas citações, isso é muito frequente, né? Então, até aqui, entre aspas, Doutor Who é uma série de ficção científica britânica, produzida e transmitida pela BBC desde 1963. Doutor é um senhor do tempo, um alienígena de um planeta chamado. Aqui, nesse caso, as reticências não são para suprimir pensamento, para sugerir alguma coisa. É simplesmente para marcar a supressão do texto, da continuidade do texto. Tá? Outro uso, na interrupção da fala de um personagem pelo interlocutor. Quero que me conte o que aconteceu. Aí vem o outro e interrompe. Espere, acho que chegou alguém.
A interrupção da fala de alguém é marcada textualmente com o uso das reticências. Ok? Indicar uma hesitação, uma vacilação, uma insegurança. Eu só queria, não sei, apenas afeto. Uma hesitação aqui, após o verbo querer, as reticências usadas aí de maneira adequada. Reparem o uso discursivo, as implicações discursivas que esse uso traz para o texto. As ideias que sugere para o texto o uso das reticências. Sugeriu o prolongamento de uma ideia. As pesquisas continuavam enquanto a doença se espalhava, buscando, então, uma continuidade, um prolongamento daquilo que começou a ser enunciado, ficando que a questão ia se agravando. Outros usos, representar a entonação emotiva, representar suspiros. Ah, nada como a vida no campo. Olhem também como as reticências contribuem para a entonação adequada para a leitura do texto. Elas contribuem justamente para uma entonação adequada e para a compreensão da ideia que aquele autor quis realmente passar ao estruturar o fragmento daquela maneira. Então, sugerindo uma entonação emotiva, sugerindo suspiros. Uma outra possibilidade, que até se associa com o que a gente viu anteriormente, de supressão, de interrupção, de falta de conclusão de alguma coisa, apontar uma enumeração não concluída. Estudei português, história, geografia, física, matemática. Então, também reparem aí a não continuidade da enumeração. Eu não termino, não aponto tudo aquilo que foi estudado. Eu coloco as reticências justamente para enfatizar, para mostrar a quantidade daquilo que se estudou, o quanto foi cansativo, o quanto demandou de esforço. As reticências contribuem, colaboram para isso. Né? Aqui, nesse caso, o efeito discursivo seria para reforçar a quantidade de coisas que foi feita, a quantidade de energia que foi expendida nesse estudo. Né? Para realçar palavras ou expressões. E as pedras, essas, pisa-as toda a gente. Toda a gente as pisa. Toda a gente pisa-as. O sujeito do verbo pisar aqui é toda a gente. Tá? A gente tem uma ordem inversa aí. Poesia, né? Flor da Espanca, uma poetisa. Na poesia, a inversão, né, ela é muito produtiva. As reticências aqui, realçando na estrutura desse verso palavras ou expressões, realçando a palavra pedras, realçando a palavra essas. Por quê? Justamente porque na sequência do verso a gente vai ter o verbo pisar e o pronome as, que exerce aquele papel, né, de reforçar o complemento do verbo que foi apresentado anteriormente. Né? A gente tem o complemento, o objeto pleonástico aí. E o reforço por meio do pronome, as reticências aí destacando, realçando, né, esse complemento de verbo, e as reticências após a exclamação para sugerir, dar um efeito de sentido para a exclamação, para a afirmação enfática que é feita nesse verso. Né? Por último, para indicar um chamamento. Né? As reticências também podem aparecer naquele contexto em que a gente chama uma pessoa, ou que a gente não conhece muito bem, ou quando a gente está com insegurança de falar determinada coisa. Fulano, aí você fica meio inseguro, meio hesitante, você não quer muito bem chamar, mas aí você chama. Então, a moça, você pode me ajudar? Então, esse moça, a entonação também, as reticências, ela contribui para que a gente perceba a entonação correta da frase. Porque se eu tenho uma vírgula, moça, você pode me ajudar? Eu sugiro uma segurança com relação à forma como eu interpelo o meu interlocutor. O moça está sugerindo já uma vacilação, uma insegurança, um desconforto em ter que pedir ajuda, talvez. Moça, você pode me ajudar? Ou uma forma talvez até um pouco polida, né? Para se referir ao interlocutor.
Então, as reticências, elas têm um papel discursivo muito importante. E como eu mencionei, para textos literários, né, para textos ficcionais, fundamental. Né? Outro uso sugerir a continuação, né, a continuação de um fato. Mesmo um mês depois, as práticas humilhantes prosseguiam. Então, sugerir a continuidade, né, a permanência de algo. Né? As reticências aí contribuem para isso. Os dois últimos casos, um aqui uma observação que a gente vai ver com relação ao uso da letra maiúscula ou minúscula. Na letra J, mostrar que, embora o discurso tenha acabado, a ideia explícita no enunciado ainda não está completa. Então, aí, no caso, cabe ao leitor, né, dar aquela conclusão, perceber o que está sendo sugerido ali. Ela veio com aquele jeito dela, aí, tipo, quando a gente está naquela conversa, ela veio com aquele jeito dela, aí o outro já entende o que aconteceu. Tipo, não preciso completar a ideia, você mesmo completa por você mesmo, porque você entende aquilo que eu quis dizer, eu não preciso completar, está subentendido. As reticências, elas são apropriadas nesse caso. Quando ela aparece, o autor utiliza justamente porque ele quer mostrar que o interlocutor entende que não é necessário completar o enunciado. Existe um combinado, entre aspas, prévio entre os interlocutores, de maneira que um entende o outro que não precisa falar, já sabe o que aconteceu. Ela veio com aquele jeito dela, então já sabe o que aconteceu, não preciso continuar. Você continua por você mesmo, você sabe o que aconteceu. Ok? Uma observação importante, a gente precisa ter atenção com a estrutura dos enunciados quando nós empregarmos as reticências. Por quê? Quando nós estivermos diante de um enunciado que já tem um sentido, uma ideia completa, o que vem depois, que não está diretamente associado ou preso a uma palavra, a um termo anterior, eu começo com letra maiúscula. Então, pensei, balbuciei, voltei atrás. Desisti de explicar porque não valeria a pena. Então, eu tenho um enunciado que foi completo antes das reticências. Pensei, balbuciei e voltei atrás. Enunciado completo, o que vem depois, letra maiúscula, porque é como se fosse, e é de fato, uma nova oração, uma nova ideia. Por outro lado, quando eu tenho uma interrupção clara do meu enunciado, uma interrupção no meio da minha frase, aí, nesse caso, o que vem depois é em letra minúscula, porque está preso ao anterior. Ela estava tão empolgada que nem parecia que sabia das desvantagens. É como se eu falasse, sabe, eu ainda estou selecionando qual é o termo que eu vou usar para definir o estado em que ela se encontrava. Então, o que vem depois é realmente a continuidade do meu enunciado, letra minúscula, ok? Isso é muito comum quando a gente está num diálogo mesmo, quando a gente está tentando pensar qual é a melhor palavra que a gente vai encaixar na frase, aí você fica naquela pausa. Essa pausa, reticências. O que vem depois, letra minúscula, porque eu estou completando a minha ideia, ok? Vou pular o exercício porque eu quero mostrar para vocês. Por último, as aspas, que é o último tópico da nossa aula. Vocês vão ter, como eu mencionei, acesso aos exercícios todos. Pontuação é um conteúdo bem vasto. Reparem que eu não trabalhei, por exemplo, exclamação, interrogação, ponto final. Eu selecionei aquilo que eu vejo que é mais frequente nas provas e aquilo que costuma gerar um pouquinho mais de dúvida para a gente explorar. Ficou, em termos de conteúdo, uma aula teórica mais longa, né? Queria ter tido tempo de trabalhar um pouquinho mais de exercícios, mas nessa teoria eu destaquei aquilo que eu considero importante para vocês. O panorama geral para o uso de aspas. As aspas servem para destacar uma palavra, uma expressão, elas são obrigatórias nas citações, elas servem para realçar
quando a gente está diante de um termo, de uma expressão que é incomum na língua, e essa expressão ela vai ser incomum, porque nós estamos usando gíria, essa gíria está sendo usada naquele contexto de maneira proposital. Eu quero marcar o uso daquela gíria. Ou estou usando um neologismo, ou é um termo que entrou na língua recentemente, ou estou usando um estrangeirismo. Ou ainda, quando nós estamos usando fora de um contexto literal, tá? No caso do estrangeirismo, a gente vai ver que é possível também o uso do itálico, né? No texto, né? No texto impresso. Muitas vezes nem vem, entre aspas, vem em itálico, tá? Indicar uma entonação irônica, então as aspas elas entram para marcar uma ironia. A gente na fala, até quando está se comunicando, faz aquele gestinho assim com as mãos, né? De aspas, para dizer que a pessoa é uma coisa que não é aquilo que a gente está dizendo, né? Faz aquele abre aspas. Então, na escrita, a gente vai marcar isso com as aspas e na leitura vai dar uma entonação irônica. Para destacar títulos de obras, para organizar as falas, e as aspas podem ainda ser duplas ou simples. E qual vai ser a diferença? As aspas simples, ou seja, que a gente usa só umas aspasinhas, elas vão entrar na estrutura das aspas duplas. Eu comecei a abrir uma aspa dupla para citar uma coisa. Aí dentro dessa coisa que eu estou citando, eu vou usar, por exemplo, uma gíria, eu vou usar um estrangeirismo, vou destacar uma palavra ou expressão. Aquilo que eu estou destacando dentro das aspas que eu abri, vem em aspas simples, tá? Citações diretas, primeiro uso. No caso de um texto narrativo, em vez de usar, por exemplo, travessão para a fala do personagem, eu coloco essa fala entre aspas. Ele disse, pare imediatamente com isso. Aspas aqui para representar exatamente a fala do personagem, tá? No texto em prosa, no texto de linhas corridas, né? Texto das provas geralmente que caem nos concursos até, né? O que a gente vai ver? As aspas elas vão entrar para representar a fala exata de um especialista, de alguém que foi entrevistado. Elas podem entrar para representar uma citação de um trecho de uma obra. No caso dos trabalhos acadêmicos, por exemplo, que nós fazemos. Vamos citar exatamente um trecho de algum livro. As aspas são obrigatórias nesse caso. Né? Aí a gente tem que também obedecer às demais regras da ABNT, né? As normas da ABNT. O tema da redação do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, em 2023, realizado neste domingo, 5, trouxe à tona uma importante reflexão. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Essas aspas são obrigatórias por quê? Eu estou citando literalmente a frase tema da prova, tá? Para o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, o tema é atual e relevante para a nossa sociedade. Esse atual e relevante para a nossa sociedade está entre aspas por quê? Porque aqui eu quero representar exatamente as falas do ministro. Tá? O que exatamente ele disse, ipsiliteris, né, como a gente fala na expressão latina. Aspas, citação direta, aspas obrigatórias. Tá? Destaque de termos ou expressões incomuns no idioma. Quando puder, encaminhe o feedback. Feedback é uma expressão, é um estrangeirismo, né? Uma expressão de caráter. Não é uma expressão de origem portuguesa, né? Uma expressão inglesa. Coloco entre aspas. Uma possibilidade seria usar o itálico, né, no texto. Aí eu não usaria as aspas. Nossa, ela vacilou muito. Vacilou aqui no sentido mais coloquial, mais informal, uso de uma gíria, entre aspas também. Eu tuitei muito sobre isso. Aqui também um uso incomum, um uso de um estrangeirismo, um neologismo, né, que a gente palavra a partir da palavra Twitter, né, da rede social, criou um verbo, né, então, entre aspas, ainda não está registrado no dicionário, não sei atualmente, né, se já está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, mas, enfim, palavras que a gente cria, elas são colocadas entre aspas, e principalmente porque, de maneira geral, ainda não foram dicionarizadas, não ainda compõem o léxico da língua.
realçar um termo ou expressão. O que significa perspicaz? Aqui eu estou usando a palavra perspicaz não como um adjetivo para caracterizar alguma coisa. Eu estou questionando o significado do termo, do vocábulo perspicaz. Então, nesse caso, a ideia das aspas é para que a gente destaque aquilo que nós queremos entender melhor, aquilo que nós queremos saber, a gente quer realçar um termo dentro da estrutura. Tá? Marcação de ironia, de sarcasmos ou de discordâncias. Que jogada primorosa! A bola passou longe do gol. Primorosa aqui, um uso irônico, um uso sarcástico, né? Entre aspas. Graças à inclusão digital, são vendidos aparelhos celulares praticamente descartáveis. Inclusão digital, nesse caso, entre aspas, porque há uma sinalização de uma discordância de que, de fato, se trate de uma inclusão digital. Que olhem a continuidade da ideia. São vendidos aparelhos celulares praticamente descartáveis. Ou seja, aparelhos que não têm uma boa qualidade, que não duram muito, que vão exigir ou que a pessoa logo adquira outro, que ela não, por não ter condições de adquirir um outro rapidamente, fique sem aparelho algum. Então, até que ponto isso realmente é uma inclusão digital, já que não está sendo feita com qualidade? Então, as aspas sinalizam aí uma discordância. Então, reparem também que as aspas podem ter essa pegada de efeito discursivo, né? E é importante ter atenção a isso. Outro uso, mudança de interlocutor em diálogos. Muito comum na estrutura do texto narrativo, quando o cara não usa o travessão, quando o narrador não indica claramente o que é a fala de cada personagem. Ó, como você chegou tão rápido? É que fui de bicicleta, era muito perto. Então, ó, aspas abrindo e fechando para uma fala, aspas abrindo e fechando para outra fala, eu mudei de interlocutor, ok? Indicação de títulos de obras no meio da estrutura, no meio da frase, no meio do período. Assistimos a E o Vento Levou porque adoramos filmes antigos. E o Vento Levou é o título do filme, é o título da obra. Tem de estar entre aspas, ok? Atenção com a estrutura dos enunciados, porque a gente pode ter as aspas antes do ponto final ou as aspas depois do ponto final. Né? É um detalhezinho, uma coisa sutil com a qual a gente precisa ter atenção. E como que a gente vai saber? Quando o enunciado, como um todo, constituir uma citação, ou ele, como um todo, requerer o uso das aspas, as aspas vêm após o ponto final. A informação não é o mesmo que conhecimento. Essa frase não é minha. Eu estou fazendo uma citação. Então, todo o meu enunciado requer o uso de aspas. As aspas vêm após o ponto final. Por outro lado, quando nós temos apenas um termo, uma expressão dentro do enunciado, na estrutura da frase, e essa expressão, essa palavra, esse termo requer o uso das aspas, não constitui o enunciado como um todo, o ponto final vem após. O casal tinha o seu próprio pequeno acordo. Pequeno acordo aqui é uma expressão que está sendo usada com uso característico para indicar aquele acordo, aquele combinado entre o casal. Pequeno acordo aqui para sugerir algo que era íntimo entre eles. Né? E o ponto, nesse caso, ocorrendo após. Ok? Porque isso faz parte do período, não é o período como um todo. Por isso, o ponto vem após. Tudo bem? Pessoal, o exercício aqui, vou deixar que vocês vejam depois. Eu peço desculpas por não conseguir resolver todas as questões, mas eu procurei selecionar, em termos teóricos, aquilo que eu considerava muito importante de pontuação. Vocês viram que é um assunto que não se restringe a apenas pontuar, usar vírgula indiscriminadamente, ou ponto e vírgula, as aspas, ou as reticências, isso tudo está relacionado com a semântica, por causa do sentido, está relacionado com o efeito discursivo, está relacionado com a sintaxe. Então, são assuntos que acabam tocando em vários outros pontos do edital. Então, por isso também que eu selecionei, queria que houvesse mais tempo, mais oportunidade para a gente focar mais nos exercícios,
mas eu preferi destacar teoricamente os pontos que geram mais dúvidas, que são muito importantes e que têm mais probabilidade de aparecer nas provas, tá? Espero de verdade ter colaborado, contribuído para o sucesso de vocês. Espero que vocês tenham a tão sonhada aprovação alcançada, que vocês possam fazer parte da rede de Maricá. Sou muito feliz de ser professor da rede. Agradeço imensamente ao convite da equipe do vereador Hadesh, por acreditar no meu trabalho, por confiar no meu trabalho e por entender que eu poderia colaborar de alguma maneira para o sucesso do projeto. Tá? Muito obrigado. Não sei se alguém da equipe ou o próprio vereador vai entrar para falar conosco. Estou aqui já, Vitor. Oi. Terminou já? Sim, Tudo ok? tudo ok. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada aí pela sua dedicação. Estou recebendo aqui no meu privado vários elogios, falando que sua didática é assim, nota 1000. Então, já deixo aqui publicamente meus parabéns e minha admiração, que além de um bom professor, ainda tem um coração bom, né, gente? De fazer esse trabalho, se dedicar a estudar, preparar o material. Esse material foi o professor Vitor que preparou. Até porque eu não tenho formação em língua portuguesa, então a língua portuguesa quem está preparando são os professores, e o material pedagógico eu estou preparando também junto com os professores do pedagógico. Então tem sido realmente um trabalho em equipe, de cunho social, para poder abraçar aí o maior número de pessoas, porque nós acreditamos na educação. Nós, enquanto professores, estamos tirando a educação da utopia, do sonho e trazendo ela para a realidade. E aí, por causa disso, do fazer que nós queremos ver acontecer, nasce esse projeto aí e tem dado muito certo. Tem sido assim muito bacana ver realmente o pessoal se dedicando aos estudos. É muito gratificante. Então, prestem atenção. Sábado e domingo nós não teremos. Entretanto, não significa que você não vai estudar. Até porque a pessoa que é concurseira, ela tem uma disciplina. Isso eu falo sempre para os meus alunos. Ela tem uma organização e disciplina. Sem disciplina, você não consegue. Então, sábado e domingo, você reserva um tempo para você rever, você buscar algumas questões. E segunda-feira, eu estou aí com tudo preparadinho, tá? Para a semana que vem, com novos professores, cada dia um professor com conteúdo diferente. E aí, no final de semana, eu já lanço para vocês o cronograma da próxima semana. Tá bom, gente? Então, muito obrigada pelo carinho, pela amizade, pela atenção de vocês. Se encontrarem com a gente na rua, né, Vitor? Sim. Um abraço. Eu sou morador de Maricá, então qualquer coisa a gente se esbarra por aí. Precisamos também do abraço de vocês, físico e virtual. Então, um beijo e até segunda-feira. Vamos encerrar aqui a nossa live e muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigado.